Josué, capítulo 1, verso 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmão, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Hoje eu quero construir uma mensagem aqui que o Senhor, acredito que sempre tem falado com a gente primeiro, e o que eu tenho visto, percebido, de grande importância de algo que a gente muitas vezes tem negligenciado. Então hoje eu não vou falar sobre ser forte e corajoso. A ideia aqui não é essa, mas é trazer uma mensagem em cima desse texto aqui, que nós conhecemos muito e muito, porque quando nós falamos de coragem e de força, a gente usa Josué. Mas também há um fundamento aqui, 3 fundamentos, eu construí aqui 3 pilares em cima desse verso, em cima desses versos, para que a gente possa refletir na nossa vida. Que são 3 pilares importantes nessa caminhada cristã. Mas antes da gente falar desses 3 pilares aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês quem foi Josué. E quem é o Josué aqui? Josué, filho de Num, como nós vimos aqui no começo. Não se conhece muito a história do pai, mas Josué, ele nasceu lá no cativo, lá na Babilônia, quando lá no Egito, quando esse povo estava cativo, estava preso. Josué nasceu lá. Na verdade, o nome dele não era Josué, o nome dele era Oséias. O pai e a mãe colocou o nome de Oséias, que significa salvação. E aí, depois de um certo tempo, caminhando com Moisés, andando com Moisés, como diz o texto, sendo auxiliar de Moisés, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Oséias significa salvação. Josué significa o quê? Jeová é a salvação. Então, Moisés muda o nome, mas também muda ali o sentido do significado de Moisés, que muitos estudiosos dizem que tem o nome Josué é muito parecido com Jesus, tem a mesma ali a similaridade, né? Se parecem o significado, o propósito. E o livro de Josué, ele conta toda a história ali, né? Do que o povo viveu, não vou dizer o livro em si, mas mostra a história depois que eles saíram do Egito. Você vai ver que Josué, ele foi auxiliar de Moisés e sucessor de Moisés. Deus assim o chama, nós vemos aqui no texto, e dá uma missão para ele de levar esse povo para a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. A terra que Moisés não pisou, mas que Moisés viu de longe apenas. A terra que aquela geração que saiu do Egito também não entrou. E quem entrou? Somente a geração de Josué e Calebe. A geração mais nova, a geração que tinha nascido no deserto. Essa geração entrou na terra prometida. Agora os seus pais, os seus antepassados, morreram no deserto.
E Josué entrou nessa terra juntamente com Caleb, juntamente com aquela sua geração. Então Josué, ele foi uma peça importante nessa caminhada à terra prometida. Ele foi o grande responsável por isso. E o livro de Josué, irmão, tem muitas coisas que a gente pode trazer para a nossa realidade de vida, porque de fato é uma realidade também nossa. Josué era homem como a gente. Josué tinha seus medos, suas inseguranças. Não é à toa que Deus disse para ele aqui: Josué, seja forte e corajoso. Por que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso? Porque Deus viu ou percebeu, e por ser Deus, sentiu de Josué a insegurança, o medo. O medo de liderar um povo que era liderado por um grande homem, Moisés, e agora a sua responsabilidade. Então Deus viu que Josué é gente como a gente, e disse para ele o seguinte: ó, a caminhada é longa, o trajeto é longo, os desafios são grandes, você vai ter que liderar esse povo, o povo que deu trabalho para Moisés e vai dar trabalho para você também, mas ó, seja forte, seja corajoso, não desanime, não se sinta com medo de situação alguma, porque Deus disse para ele, porque eu estarei com você. Enquanto você viver o que eu disser que você tem que viver, eu estarei com você. Então Josué, por ser esse grande aliado de Moisés, ele assumiu essa responsabilidade. Foi Josué que entrou na terra lá, que tinha os inimigos, lembra dos inimigos? O texto vai mostrar para nós, a história vai mostrar para nós que foram enviados espias a essa terra que Deus tinha prometido. Só que chegou lá, tinha muitos inimigos, inimigos grandes, poderosos. E aí, alguma parte daqueles espias, ou na maioria, 80% daqueles espias, voltaram com mensagens não muito agradáveis, dizendo: olha, é melhor a gente nem pisar lá, porque o lugar tem gigante. O lugar tem guerreiros e poderosos. E aí nós conhecemos a história de Josué dizendo assim: não, se Deus falou para a gente vai. Não tema, não tenha medo, Deus estará com a gente, Deus há de dar a vitória para a gente. Então Josué, por mais que tenha ali tido seus momentos de medo, Josué também confiava em Deus. E Josué, ele tinha vários inimigos para enfrentar antes de entrar na terra prometida. Nós vamos ver aqui toda a história do livro de Josué, que Josué tinha 31 cidades para invadir antes de entrar na terra prometida. 31 reis a serem vencidos para poder entrar na terra prometida. Então, irmão, quero fazer um ponto aqui com vocês. Você acha que a caminhada cristã é fácil? Não é. Você acha que herdar a terra prometida, e eu não estou falando aqui de herdar por meio de esforços como eles aqui, nós já herdamos essa terra em Cristo Jesus, amém? Mas isso não quer dizer que nós não vamos lutar, que nós não vamos se esforçar, que nós não vamos vencer os inimigos da vida. Vamos, e temos que enfrentar de frente para frente. Vamos ter que bater peito para peito. Existem inimigos que nós precisamos enfrentá-los. Josué enfrentou 31 cidades, 31 reis, 31 vitórias. Porque Deus era com ele, amém? E esses inimigos, como diz aqui o próprio texto, causaram medos nele. É os medos que nós temos na nossa vida, de caminhar, de andar, a incerteza, saber as coisas que nós vamos enfrentar, o que temos pela frente, quais são os desafios que a gente tem. E Josué também tinha essas incertezas. E Deus fala com ele 5 vezes, dizendo: olha, não tema mal algum, porque eu estarei com você. E essa é a realidade nossa também, amém, irmãos? Deus estará conosco quando nós andarmos e vivemos em obediência àquilo que Ele nos deu para viver e fazer. Então, aqui, irmão, eu quero fazer uma pausa com vocês e lembrar, assim como Josué tinha luta pela frente, nós teremos as nossas lutas. Então, os inimigos da vida cristã, eles existem, eles são reais, irmão. E muitos deles, aos nossos olhos, como Josué, vai parecer difíceis, grandes, poderosos. Mas o nosso Deus, irmão, pede para que nós não venhamos temer medo algum. Por quê? Porque Deus estará conosco. Amém? Deus estará conosco. Deus estará à nossa frente, lutando as nossas batalhas. Mas algo que Deus deixa claro para Josué aqui, irmão.
que dá a ele a certeza de que Deus estaria com ele. E qual que é essa certeza? Porque muitas vezes nós lembramos de Josué quando Deus pede para que ele tenha o quê? Bom ânimo. A gente lembra de Josué quando Deus pede para que ele seja forte e corajoso. A gente lembra somente de Josué partindo desse ponto. Não, você tem que ser igual a Josué, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não pode desanimar, você não pode perder a esperança. Mas, irmão, deixa eu dizer algo a vocês. Na vida cristã, o ânimo, apesar de ser algo importante nessa vida, ele não é suficiente. Na vida cristã, nessa caminhada cristã, ser forte, ser corajoso, também não é a certeza de que Deus vai cumprir sua promessa. Nós não podemos achar que apenas o ânimo, a força e a coragem nos dará o acesso do lugar que Deus preparou para nós. Nós estamos perdendo o fundamento principal, os pontos principais da fé cristã que nos dá esse acesso à promessa de Deus. A certeza de que Deus realizará a sua promessa, irmão, e estará presente conosco, como ele diz aqui para Josué, é mediante a fidelidade e a obediência ao quê? A tua palavra. Você pode ter ânimo, você pode ser forte, você pode ser corajoso. Irmão, isso não te dá certeza de que Deus cumprirá a promessa e estará com você, como ele disse a Josué. Quem está entendendo? Lembra o que Jesus diz em João 14, 23? O que Jesus diz lá, pastor? Ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama. E ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E que mais? E me manifestarei a ele. Então o que nós entendemos? De que Jesus está falando aqui, de que aquele que tem os mandamentos obedece. Mas não apenas me obedece, mas aquele que tem os meus mandamentos, e obedece, é o que me ama, mas também eu me manifestarei a ele, eu estarei com ele, presente na vida dele. Então a manifestação de Deus na vida do cristão, irmão, não é pelo ânimo, não é pela força, não é pela coragem. A manifestação de Deus na vida do cristão, a presença de Deus, não é por essas coisas que nós muitas vezes valorizamos externamente. A presença de Deus está ligada à obediência à sua palavra. Amém? A presença de Deus em nós, com nossa casa, com nossa família, na igreja, está relacionada não ao poder aquisitivo, não ao status, não ao conhecimento do pregador, à sua fama, não. A presença de Deus estará ligada à obediência que nós vivemos. Se você quer a presença de Deus na sua vida, vive em obediência à palavra. Se você quer a presença de Deus no seu casamento, vivam a palavra. Se você quer a presença de Deus no culto, nesse ambiente, que nós sejamos fiéis à palavra. Quem está entendendo? Não adianta ser uma igreja animada, não adianta ser uma igreja corajosa, uma igreja que não tem medo. Não, nós precisamos ser uma igreja que vive em obediência à palavra. E esse é o nosso maior desafio, irmãos. E nesse texto que nós lemos, nós vamos pontuar aqui, eu vou pontuar com vocês, 3 fundamentos importantes na vida cristã. Primeiro, vamos lá. O que o texto diz aqui? Vamos para o verso 7. O verso 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de o quê? O que está escrito aí? Tenha cuidado de o quê? Obedecer. Então, se você estiver anotando, risca aqui, ó. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Irmão, presta atenção. Olha o que Deus fala com Josué no verso 7. O que eu mais ouço hoje na rede social de muitos pastores que querem ter seus seguidores, que querem encher as suas igrejas, eles dizem assim: olha, você vai ser bem-sucedido. Eles estão dizendo por aí: olha, você vai ser abençoado. Olha, você vai ser alguém grande nessa terra. Só que Deus disse a Josué que ele seria bem-sucedido por onde for, mediante ao que, irmão? O que o texto está falando? O que o texto está falando?
Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido. Então, o bem-sucedido aqui, ele está ligado a algo. O bem-sucedido aqui não é apenas você vir à igreja, dar sua oferta, ouvir boas canções, ouvir um pregador pregar e está tudo bem, você vai ser bem-sucedido. Não, a bem-aventurança ou o bem-sucedido aqui, ele está ligado a algo. E que algo é esse? Que fundamento é esse? A obediência. Quando eu obedeço o quê? O que o texto diz? Obedecer a toda a lei. Obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer aquilo que o meu servo Moisés, porque naquela época todos sabem, ele recebeu os mandamentos, e em cima dos mandamentos foram criadas as leis, os ensinamentos, para que pudesse dar ao povo. E aqueles ensinamentos era a forma que conduzia a vida do povo. Como eles deveriam agir, andar, o que eles deveriam fazer e não fazer. Aquilo conduzia o povo. E hoje nós temos o quê? Nós temos as Escrituras. É essa palavra que conduz a nossa vida, é essa palavra que conduz a nossa vida cristã, os nossos casamentos, é essa palavra que conduz a igreja de Deus, é essa palavra que vai fazer você ser um cristão saudável lá fora, é essa palavra que vai te dar poder, graça, sabedoria para lidar com as diversidades da vida, é essa palavra que vai abrir os caminhos no sentido de que Deus possa agir na sua vida, é a palavra de Deus. Nós queremos ser bem-sucedidos, sem dúvida. Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer? Quem não quer ser alguém conhecido? Mas não é essa fama que a gente procura. Não é essa bem-sucessão que Deus está oferecendo para nós. Não é essa riqueza que o mundo quer nos oferecer. Esses pregadores de hoje querem que a gente acredite. O que o texto está falando aqui é o seguinte: olha, Josué, tenha cuidado de obedecer. Então a primeira coisa, para que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas, e vou repetir, bem-sucedidas não quer dizer cheia de dinheiro, mas bem-sucedido é ser alguém de caráter, é ser alguém honesto, é ser alguém justo, é ser alguém fiel, é ser alguém que cumpre as coisas que fala. Se eu quero ser alguém bem-sucedido, aonde eu for, o meu nome ser honrado, aquilo que eu sou ser, de uma certa forma, respeitados, isso é ser bem-sucedido. Porque você pode ter dinheiro e ser alguém mau caráter. Você pode ser alguém cheio da grana, com a conta bancária cheia de dinheiro e ser mau caráter. E não é essa bem-sucessão ou bem-aventurança que Deus quer de nós. Deus quer que a gente seja bem-sucedido como ser humano, como pessoa, como homens e mulheres de Deus, por onde a gente for e andar. Nós sermos respeitados, honrados, dizendo ali vem um crente. Olha, chegar num ambiente de trabalho e dizer assim, ó, chegou aí o irmão fulano, vamos respeitar ele. Isso é ser bem-sucedido, igreja. Não é chegar no lugar dizendo assim, ó, lá, ó, o crente. Não, é chegar e entender quem nós somos, porque nós vivemos em obediência à palavra. Então, vou repetir. O bem-sucedido, o bem-aventurado está ligado ao primeiro fundamento aqui. Josué, tenha cuidado em obedecer. Fala para o seu irmão, obedeça. Obedeça, irmão. As pessoas, elas não têm a ideia do quanto a palavra de Deus é importante para as suas vidas. As pessoas não têm esse entendimento, parece que as pessoas perderam a importância das Escrituras. As pessoas não conseguem enxergar mais hoje a satisfação e a plenitude na palavra de Deus. Parece que a gente tem que alterar a palavra de Deus toda hora, porque o povo não está mais se agradando daquilo que é o básico para a nossa vida. A gente tem que inventar culto, a gente tem que inventar o que pregar, a gente tem que pôr um pouquinho de filosofia, psicologia dentro da palavra, porque o povo está cansado de ouvir aquilo que é básico. Mas é o básico que nos mantém de pé, é o básico que nos mantém fiel à palavra de Deus, é o básico que nós precisamos para ser alguém bem-sucedido. É o básico. Não é Freud, não é
não são os puritanos, não. É a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, amém, igreja? A satisfação está na palavra. Pastor, tem que fazer um culto diferente. Pastor, quantas vezes já ouvi isso? Pastor, nós temos que fazer algo, irmão. Nós precisamos apenas da palavra de Deus. E Deus vai mandar as pessoas. Deus vai usar você para ser uma voz profética. Deus vai usar você para ser evangelista. Deus vai usar a palavra através da sua boca. É o que nós precisamos. Não é um culto diferente, não são campanhas. Não, é a palavra de Deus. É quando olhar para nós e dizer assim, o Fábio é alguém bem-sucedido. Bem-sucedido pelo quê? Pelo dinheiro. Está faltando dinheiro para nós. Para nós lá na construção. Estão gastando dinheiro para caramba lá. Não, não é essa bem-sucessão. É dizer assim, olha, eu vejo essa pessoa de caráter. Eu vejo Deus nessa pessoa. É isso. É olhar para a Priscila no ambiente dela e falar assim, eu vejo a Priscila bem-sucedida. Não no sentido talvez financeiro, mas no sentido de ser humano, de vida com Deus. É essa bem-sucessão que a gente precisa buscar na palavra. Josué, tenha cuidado em obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Porque você fazendo isso, o que diz o texto? Se você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, se você obedecer, se você fazer a vontade que eu deixei para vocês, você vai ser bem sucedido por onde você quer que andar. Já pensou, irmão, você ser respeitado onde você for? E a vida do cristão é essa. É onde você for ser respeitado. É onde você pisar, você ser honrado, você ser reconhecido. Você quer mais bem-aventurado que isso? Você quer ser mais bem-aventurado do que isso que a Bíblia nos proporciona? Aonde você andar, você será bem-sucedido. Que coisa maravilhosa. Mas isso está ligado aonde? À obediência. Por isso que o salmista diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista entendeu de que para que ele pudesse caminhar corretamente, para que ele pudesse enxergar as coisas verdadeiramente, ele precisava da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Porque sem ela, sem a palavra, nós estamos no escuro, nós estamos em perigo, nós estamos cegos, irmãos. Então, guarda isso, a bem-aventurança, ser alguém bem-sucedido por onde quer que andar, não está na força, não está no ânimo, não está na coragem. Está na onde? Primeiro fundamento, obedeça toda a lei. Obedeça a palavra. Segundo fundamento, segundo ponto, o que ele vai dizer no texto? Verso 8, ele diz o quê? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Segundo ponto, que Deus deixa claro com Josué. Josué, é o seguinte, obedeça. Só que eu vou te dar um desafio também. Não deixe de falar as palavras do livro da lei. Primeiro, obedecer. Segundo, falar. Josué tinha o quê? Uma grande missão. Qual que era a missão de Josué? Falar ao povo. Como Moisés. Deus dá a lei, Deus dá os mandamentos, Deus dá fugiu a palavra. A instrução para Moisés, e Moisés tem que passar para o povo. E agora, quem é o responsável? Josué. Josué é o seguinte, você tem que obedecer e você tem que falar. Você não pode se calar. Você não pode ser alguém que fica diante de um povo que está fazendo o que faz e você vai ficar calado. Você não pode deixar o irmão do seu lado fazer o que faz e você não falar nada, Josué. Você tem que falar. Fala para o seu irmão, você precisa falar a palavra. Por que o marido é essencial na vida da esposa? Porque é o marido e a esposa que falam ao outro aquilo que precisam melhorar. Por que o pai e a mãe corrige o filho, corrige a filha? Mediante a palavra. Por que é importante falar para o irmão que não está vivendo de acordo com a palavra, que ele tem que viver?
Porque é a palavra que vai dar a ele ser alguém bem-sucedido. Então Deus está falando, Josué, assim como Moisés, não deixe de falar a palavra deste livro. Irmão, o que nós precisamos aqui, querida igreja? É dizer uns aos outros que não estão de acordo com a palavra, viverem de acordo com a palavra. E não só no nosso ambiente aqui, mas lá fora. De amigos, ou talvez pessoas que se dizem cristãs e não estão vivendo de acordo. O que nós precisamos? Falar ao povo diariamente. O que Deus deixou para nós vivemos, a palavra. Para quê? Para sermos um povo bem-sucedido. Para sermos um povo respeitado. Quantos cristãos nós nos conhecemos, e talvez você conhece, que não vive a palavra. Lá no teu ambiente de trabalho, que bate no peito e diz que é cristão, que vai à igreja, e você está vendo aquela pessoa no erro, na falha, e você não fala nada. E o que Deus está falando? Josué, diga a esse povo, diga aos seus irmãos, diga a esse homem, essa mulher, o que o livro da lei explica e diz, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, como andar, como viver, não fazer. Você tem que falar, Josué. Porque se você não fala, se você não prega, se você não anuncia, se você não expressa a palavra de Deus às pessoas e a si mesmo, você não vai ser alguém bem-sucedido. É por isso que tem muita gente ainda com a mesma mentalidade, a mesma vida. Sabe por quê? Porque a gente não é como Josué. O que Deus falou para ele aqui? Não deixe de falar as palavras deste livro. Irmão, deixa eu dar algo no seu coração. Não deixe de falar. Mas pastor, não vão me entender. Mas pastor, não vão me aceitar. Mas pastor, disse que é crente? Fala. Você não está de acordo. Você não está vivendo, você não está andando, isso está errado, não é assim, não é desse jeito. Filho, filha, vem cá, você está fora da palavra, andando fora. Marido, esposa, vem aqui, não é assim, vamos sentar, vamos conversar, não é dessa forma. Fale a palavra, pregue a palavra, anuncie a palavra. Josué tinha essa missão e nós também temos essa missão, amém, igreja? Cada um de vocês tem essa responsabilidade. Por isso, qual que é o papel dos pais? É falar para os filhos da palavra. É chegar nos filhos e sentar com os filhos e falar da palavra. Nós tínhamos uma rotina ali, né? A esposa todo dia de manhã, agora que nós estamos na casa da sogra, é muito mais difícil, muda a rotina, muda tudo. Mas toda manhã sentava com os filhos, com as filhas, abria a Bíblia, falava da palavra, pregava a palavra, anunciava a palavra, ensinava a palavra. Isso vai fazer com que os nossos filhos cresçam bem-sucedidos. E é o que nós precisamos fazer como igreja. Você que é pai, você que é mãe, você precisa falar da palavra aos seus filhos. Muitas vezes nós transferimos a responsabilidade para a igreja, na salinha. Nós deixamos a irmã, a tia da salinha resolver o problema que nós deveríamos resolver. Porque eu vou contar uma novidade para você. Domingo não vai transformar a mente do seu filho. Domingo não vai transformar o coração do seu filho. A igreja tem um papel importante, sem dúvida, mas é os pais falar da palavra. O que Deuteronômio 6 ensina? Vocês lembram do texto, Deuteronômio 6? Qual que é o papel dos pais? O papel dos pais é esse aqui, ó, Deuteronômio 6, verso 7 diz: ensina com persistência os seus filhos. Sabe o que é ensinar com persistência? Se possível, todos os dias. Se dá, todos os dias. Porque se o seu filho está todo dia no celular, qual que é o problema do seu filho todos os dias ouvir a palavra? Porque se o seu filho todos os dias tem um tablet na mão, qual que é o problema do teu filho todos os dias ouvir o evangelho? Então nós queremos, os cristãos querem que a igreja transforme os seus filhos. E querido, louvado seja Deus, porque a igreja tem o poder de Deus, porque nós estamos aqui, mas é uma responsabilidade coletiva. A responsabilidade de falar da palavra é de quem? Ensine com persistência os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa. Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver caminhando, passeando, deitando, ensinando, dizendo isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aquela criança ali? Não é a forma certa de tratar o pai e a mãe.
Sabe, é quando tiver numa situação, tá vendo aquela criança, a maneira que agrediu a mãe? Não é assim, está errado, Deus não se agrada disso. Sabe, é todo tempo nós estamos o quê? Ensinando os nossos filhos. Quando se deitar, ou seja, quando for dormir, traga os seus filhos. Fala, vem aqui, nós vamos compartilhar um pouco, vamos orar. Vamos orar. E ali naquele momento, de noite, antes de dormir, conversar com os filhos, ensinar a palavra, falar sobre a palavra, falar dos erros que ele cometeu durante aquele dia. Dizendo assim, você errou, você tratou mal a sua irmã, você agrediu sua irmã, está errado, pede perdão. Sabe, são coisas que nós precisamos ensinar os nossos filhos. E o texto continua, Deuteronômio 6:8 diz, amarre com um sinal nos braços e prenda na testa a lei. Olha, amarre lá, que eles possam ler diariamente. Escreva nos batentes das portas da sua casa e dos portões. Irmão, de quem que é a responsabilidade dos filhos serem bem-sucedidos? Dos pais. Muitas vezes nós culpamos a igreja, não, porque a igreja maltratou meu filho. Não, irmão, ensina o caminho que seu filho deve andar, para que ele não venha se desviar dele. Quem está entendendo? A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade é dos pais. Fale da palavra aos seus filhos, pai. Responsabilidade é nossa, somos nós que temos a responsabilidade. Todos nós aqui, irmãos, somos como Josué. Todos nós aqui devemos dizer aos nossos filhos, aos parentes, aos irmãos da fé, para que eles possam ser bem-sucedidos na vida dele, dizendo, olha, viva a palavra, ande na palavra, seja obediente a esse livro que Deus nos deu. Amém? Primeiro ponto, obedecer. Segundo, fale a palavra. Terceiro ponto, vamos lá? E a gente finalizar, no verso 8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de quê? E de meditar nelas, de dia e para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Aí, olha o segredo. Só então, vocês estão entendendo? Só então significa fazer, depois de fazer tudo isso, o texto continua. Só então, fazendo tudo isso, andando dessa forma, vivendo dessa forma, os seus caminhos prosperarão. E você será bem. Mais uma vez aqui, irmão, eu quero falar sobre isso. Não adianta ter ânimo, não adianta ter força, não adianta ter coragem. Não é isso que vai nos dar a bem-aventurança ou ser bem-sucedido nessa caminhada. Nós precisamos obedecer a palavra, falar da palavra, e diz o texto, e meditar. Meditar nela de quê? Quando? Dia e? A palavra meditar significa estudar o pensamento ou o conteúdo. A palavra meditar significa refletir naquilo que foi dito ou está sendo dito. Então, irmão, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos no meditar? Muita coisa. E essas muitas coisas podem transformar a nossa vida. Deus não queria que Josué apenas falasse da palavra. O texto diz, continua aqui. Josué, não quero que você apenas fale a palavra, mas eu quero que você medite. Tem muita gente que fala a palavra, mas não medita. E qual que é o nosso segredo dessa caminhada cristã? Não é apenas ser alguém eloquente, que fale da palavra, mas que medite na palavra. Nós precisamos ser, será que existe essa palavra? Meditadores da palavra. Não apenas falar, que falar é importante, mas o que adianta nós falarmos algo que nós muitas vezes não estamos meditando? O texto está dizendo, olha, fale da palavra, mas lembre-se, Josué, medite nesse livro de dia e de noite. E esse, irmão, é meu ponto de hoje. Por quê? Porque muitos cristãos perderam a essência da meditação. Nós perdemos muitas vezes. É estranho para mim, já ouvi isso, irmão, muitas vezes. De irmãos falam assim, pastor, o que você acha de fazer meditação? A meditação oriental que a gente conhece. Não, pastor, porque eu tenho uma amiga lá no trabalho, um amigo no trabalho que faz meditação, sabe? Mudou a pessoa está mudada. Irmão, o que me preocupa é chegar para mim e perguntar,
de uma meditação oriental que ensina a gente a esvaziar da gente, de esvaziar a nossa mente do exterior, do mundo, de se conectar, sei lá com o quê. Nem com a gente está conectado. E aí a pessoa não está preocupada na meditação bíblica. Porque o cristão, se preocupar mais com a meditação oriental do que a meditação bíblica, me preocupa. Porque o que transforma a gente, irmão, presta atenção, não estou aqui criticando a meditação. O que transforma a gente não é a meditação oriental, é a meditação nas Escrituras. A palavra de Deus é o quê? Poderosa para transformar mentes e corações, amém? A palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa forma de pensar. A palavra de Deus confronta a gente. A palavra de Deus muda, muitas vezes, os nossos sentimentos. Agora não, eu estou estressado, eu preciso meditar. E aí vai para o quarto, se isola de tudo, e vai resolver? Não. Porque não é sobre meditar, é sobre ser transformado. Quem está entendendo? Porque você pode ter passado um momento de nervosismo, de estresse, aquela ira tomou você, e aí você diz, não, eu tenho que meditar, tenho que me esvaziar da situação, mas você não soube lidar com o estresse, você não soube lidar com a circunstância, com a situação, você não aprendeu nada. Mas quando nós meditamos na palavra, o que é meditar na palavra? Diz, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer agora? Minha esposa se irou comigo, minha esposa falou algo que não me agradou, aí eu vou meditar. Dá licença que eu vou lá para o quarto meditar, porque você me estressou. Não! Fala, vem cá, o que a Bíblia diz? A maneira que você está falando comigo está errada. Ou vice-versa. E aí vai, irmão. São N situações. Mas o que a gente tem que fazer? É a meditação oriental? Não, é a meditação bíblica. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Quem está entendendo? Isso é meditar nas Escrituras. Quando você medita, irmão, no que você escuta no domingo, sua vida pode mudar. Amém? Você está acostumado com o culto de domingo. Quantos de nós, talvez, ou muitas pessoas, deixamos de meditar na palavra, e essa palavra poderia penetrar no nosso coração e mudar a nossa mente. Quantos de nós abrimos, irmão, a nossa Bíblia na semana e meditamos naquilo que a gente ouviu no domingo? Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós falam assim, peraí, essa semana está sendo uma semana difícil, ou nessa semana eu esqueci do que foi ministrado, eu gostei no dia, mas, sabe, a gente gosta, vem muitos irmãos e falam assim, pastor, boa palavra, pastor, benção e tal, mas a pergunta é o quanto essa palavra tem sido meditada por você na semana. O quanto dessa palavra você tem mastigado, ruminado, fazendo dela algo transformador na sua vida. Quanto dessa palavra tem transformado a gente? Porque esse é o nosso propósito, amém, igreja? Estamos aqui não é para fazer uma liturgia, é para ser transformado pela palavra. Mas se a gente não tem meditado na palavra, por que nós estamos aqui? Qual que é o sentido você vir aqui no domingo? Aqui eu vejo a esposa do Fábio, a Aline, com um caderninho anotando. Isso é meditação. Quando você anota, quando você escreve a palavra, você aprende mais, você se envolve mais, você presta mais atenção. Porque a palavra, ela pode transformar a nossa vida. Talvez tem gente que não tenha essa facilidade, que eu amo isso, eu gosto, sempre fiz isso, né, amor? A gente sempre tinha caderno de anotação. Quando nós estamos ali com a caneta, o papel, escrevendo os pontos que nós estamos ali sendo ministrados, e tem muita coisa que Deus vai direcionar aqui, eu falar, que não vai estar no esboço da palavra, como não está. Que talvez algo que Deus esteja falando ao nosso coração. Sabe, não é um esboço que vai mudar a nossa vida, é o que Deus tem falado com a gente. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, e meditar é isso. É dar atenção, é refletir no que está sendo pregado, é refletir no que está sendo falado. Muitas pessoas passam a semana toda meditando no que, sabe, em coisas que não fazem sentido. Sabe, no final de semana fazem tantas coisas, mas não conseguem meditar nas Escrituras. Antigamente se preparava um ambiente de ceia, sabe? As pessoas jejuavam, as pessoas se preparavam, ia para o culto preparado, falava para os filhos e tal. Hoje não, a gente vem do jeito que dá. E às vezes vem brigado.
Nós precisamos ser meditadores da palavra, irmão. Nós precisamos investir mais tempo na palavra de Deus. As pessoas querem a presença de Deus, as pessoas querem a bênção de Deus, mas elas não querem meditar naquilo que torna elas abençoadas. O que é? A palavra. Deixa eu dizer aqui para vocês, finalizando. Sabe o que vai abençoar a sua vida? Não é uma campanha, não é uma oferta no altar, é a palavra. É quando você medita, dizendo assim, boa essa palavra. Eu vou meditar nisso aqui, pastor. Pastor, isso aqui falou comigo, isso aqui é o meu coração, isso que pode me transformar, meditar na palavra. E por que é importante eu meditar na palavra? Abra comigo 2 Timóteo 3. 2 Timóteo, está lá no final, lá no final. Segunda Timóteo 3, vai dizer assim. Se você quiser me ouvir, pode me ouvir. Diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Presta atenção, por que eu preciso meditar na palavra? Porque a palavra é inspirada por... Ou seja, quem fala aqui é Deus. Se Deus está falando é importante, sim ou não? E aí ele continua. A escritura, que toda a escritura é importante, é inspirada por Deus, e ele continua, e útil para o ensino. Por que eu tenho que meditar na palavra? Porque o ensino que Deus deu lá é importante. Eu preciso aprender. Os ensinamentos que Deus tem nas escrituras é importante, sim ou não? Por isso que eu tenho que meditar, é útil para o ensino. E ele continua, eu preciso meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é repreensão, ou seja, ela me repreende. Tem muitas vezes nós não queremos ser repreendidos pelo cônjuge, nós somos orgulhosos muitas vezes. A gente não quer ser humilde de ser repreendido por um irmão, por um pastor, seja lá quem for. Então quando a gente vai para a palavra fala com a gente. Quem aqui já foi pego pela palavra? O marido falou, a mulher falou, o pastor falou, e aí a gente não quer dar ouvido por causa do orgulho, porque... Mas quando nós abrimos a palavra e Deus fala na palavra, acabou o argumento. É ou não é? Quando a mulher fala, você também é orgulhosa, que não sei o quê, você também é assim, a gente quer debater. Agora, quando a Bíblia diz, você é orgulhoso, e o orgulhoso é alguém que vai ser retido por Deus. Sabe o que é ser retido? Deus vai reter você. Você não vai ser bem sucedido, você não vai avançar enquanto o orgulho não for destronado. Olha que coisa. Deus retém o orgulhoso, diz a Bíblia. Você não vai para frente por causa do orgulho. Enquanto não quebrar isso, enquanto não ser destruído isso, não vai ser bem sucedido. Quando pega a Bíblia e a gente vê isso, acaba com a gente. Alguém já teve essa experiência, né? Por que é importante eu meditar na Bíblia? Porque a Bíblia é correção. A Bíblia corrige, ele repreende e ela corrige. Aqui está errado, aqui está certo, está fazendo certo. Mesmo todo mundo criticando, esse é o caminho, você está certinho. Ela corrige a gente. Por que eu tenho que meditar na palavra? Porque a palavra me dá instrução na justiça, está ali. Ela me instrui a fazer o que é certo. Isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ela está me instruindo diariamente. Por isso nós precisamos meditar na palavra, amém, igreja? E para finalizar, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, aqui é no geral, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, o homem e a mulher está pronto a o quê? A fazer a vontade de Deus. A estar apto a falar com alguém, a responder alguém, a corrigir alguém. Alguém para fazer as coisas para Deus com o coração correto, está pronto, está apto, preparado plenamente para toda boa obra. Então a palavra de Deus aperfeiçoa a gente, irmãos. Por isso nós precisamos meditar na palavra. Meditar é refletir no que você hoje recebeu. Meditar é dizer assim, olha pastor, boa essa palavra. Como que eu vou saber se foi boa? Se você refletiu e se essa reflexão transformou você. Se essa reflexão está mudando você. Está fazendo você ser alguém bem sucedido, não financeiramente, mas como pessoa,
como homem, como mulher de Deus. Que a nossa bem-aventurança não esteja ligado às coisas materiais, mas esteja ligado em quem a gente está se tornando em Jesus Cristo. Um ser humano melhor, um cristão melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um casamento melhor. Quem está entendendo isso? Nós precisamos ser bem-sucedidos dessa forma. Mas há 3 pilares. Lembra? Não é o ânimo, não é a força, não é a coragem. Obedecer, falar da palavra, obedecer a palavra, falar da palavra e meditar na palavra. Amém, irmão? Isso vai fazer com que vocês sejam o quê? O que diz o texto? Eu vou voltar lá. Josué 1:8. Não deixe de falar a palavra deste livro, de meditar nelas de dia e de noite. Ó, presta atenção, dia e de noite. Quando você puder. Todo o tempo se der. Para que você cumpra fielmente tudo que nela está. Por que eu preciso meditar? Para que você cumpra. Quando eu medito, eu olho e digo assim, opa, eu não estou de acordo aqui, eu preciso cumprir, eu preciso andar, preciso viver, preciso andar nisso. Eu estou fora. E aí ele continua, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Que Deus nos abençoe nessa manhã, a ser homens e mulheres bem sucedidos como cristãos, como filhos e filhas de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.